Olá, você ouvinte do Futsista Podcast. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro vídeo no YouTube. Eu sou o João Vitor e vou trazer para vocês o que foi, o que aconteceu sobre a Superliga, quando ela teve início, quem eram os diretores, os clubes participantes e também os clubes que ainda estão, nessa Superliga, porque ela não acabou. É isso mesmo, ela não acabou. Ela tá de pé ainda, só que com clubes a menos, bastante clubes a menos até. A Superliga, ela teve início em outubro de 2017, durante uma conversa entre os proprietários executivos-chefes do Manchester United, Liverpool e Arsenal, num restaurante em Nova York, que foi lá porque ambos são americanos. Eles financiaram 4,3 bilhões de euros em parceria com a JP Morgan, que é um grande banco também. E ao invés deles dividirem, esse valor todo entre os clubes da Premier League, eles decidiram dividir entre eles mesmos, como no formato da La Liga, onde o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid recebem mais dinheiro. E agora, quase 4 anos depois, em 2021 agora, 18 de abril de 2021, o Florentino Pérez, do Real Madrid, Joel Glazer, do Manchester United, e o Andrea Agnelli, da Juventus, os três estavam na direção dessa Superliga, que organizaram, tiraram a ideia do papel, somente agora de 18 de abril. E na Superliga teria participação de 20 times, e desses 20 tinha a conformação de 12 clubes já, que eram 6 ingleses, 3 italianos e 3 espanhóis. Os ingleses eram Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea. Os italianos, Inter de Milão, Juventus, Milan. E os espanhóis, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Esses 12 clubes faziam parte do início, desses 12 clubes, e procuravam mais 3 para formar os 15 clubes fundadores, junto com mais 5 convidados. Formariam um campeonato com 20 times, com um formato de 2 grupos de 10 times, com jogos de ida e volta, com formato normal, de ida e volta, igual Libertadores e Brasileirão, formato normal, em que os 4 melhores, esse que é o diferencial, os 4 melhores de cada grupo iriam para o mata-mata, com jogos de ida e volta também, normal, e com a final em um jogo só, em um lugar pré-definido por eles. E o forte argumento deles seriam que com esses clubes, esses grandes clubes, os 12 times, teriam grandes confrontos e os ingressos, provavelmente teriam um número muito grande de compra de ingressos, porque todo mundo queria ver um City contra Barcelona, um Real Madrid contra o Manchester United, então sempre com grandes confrontos. Então eles queriam sempre estar vendo isso, Por isso esse foi um dos argumentos deles. E também que os clubes, fundadores, eles afirmam que a Superliga seria fundamental para ajudar os cofres desses clubes pela a perda, digamos assim, ou falta de ganho deles nessa pandemia de Covid-19, que eles não puderam lucrar com ingressos durante esse tempo. Então esse era o outro argumento deles. Junto com a JP Morgan, que eu falei no início, eles financiariam 3,5 bilhões de euros, seria dividido entre esses clubes que iriam participar da Superliga. E esses grandes clubes, com alguns pesares, que eu trago aqui para vocês, que chamado de grandes clubes financeiros, com uma quantia de dinheiro assim, absurda, com donos extremamente milionários ou bilionários, extremamente ricos.
Só que alguns clubes com futebol um pouco assim abaixo dos últimos anos, como o Tottenham, que por exemplo ele ganhou somente um título em 2008, uma Copa Inglesa, e não é campeão inglês desde 1960-61. Foi a temporada que eles foram campeões. Desde essa época eles não ganharam mais nenhum campeonato inglês. O Arsenal não se classifica para a Liga dos Campeões desde 2016 e o Milan desde 2013. E também a Inter de Milão não passa da fase de grupos desde 2011. Então esses grandes clubes têm alguns pesares nos últimos anos, mas né, não deixam de ser grandes clubes, tanto financeiro quanto em questão de torcedores, né, e questão de títulos também. E a Superliga causou uma turbulência muito grande, né, que a UEFA e a FIFA ameaçaram eles com punições severas, e também a grande reprovação dos torcedores, né, com manifestações, tanto a do Chelsea, né, os torcedores foram numa manifestação, um jogo entre eles, o Chelsea e o Brighton. Eles até chegaram a barrar o ônibus, né, de entrar no estádio. Então foi uma loucura o que aconteceu nesse período lá na Europa. E as ameaças da UEFA, uma delas era tirar todos os clubes que participariam da Superliga das competições da UEFA, FIFA, europeias ou internacionais. Ou seja, eles não poderiam mais jogar a Champions League, não poderiam participar da Europa League, e os jogadores que estavam participando, né, os jogadores dos clubes, não poderiam disputar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma Eurocopa. Então eles estariam barrados disso. E também teve uma outra intriga do Tjeferin, que é o presidente da UEFA mesmo, que é muito próximo do André Agnelli. Eles eram amigos próximos e ele soltou essa aspas: achei que também éramos amigos, mas me enganei. Para mim, é melhor ser ingênuo do que mentir o tempo todo. Ele disse isso se referindo ao André Agnelli, que era um amigo muito próximo dele, e que ele contatou o André Agnelli antes para saber se ele estava participando disso ou não, e o André Agnelli não atendeu ele, ignorando. Então foi por isso que ele soltou essa frase. E com a grande ameaças e reprovação dos torcedores, né, os clubes começaram a sair. Em coisa de 48 horas tiveram saída de 9 clubes, entre eles todos os ingleses, né, o Manchester City, o Chelsea, o Manchester United, Tottenham, Liverpool e Arsenal. E logo em seguida vieram o Atlético de Madrid, Inter de Milão e o Milan. E restaram apenas o Real Madrid, Barcelona e Juventus. Igual eu falei no início, a liga não acabou. Ainda restam 3 clubes dessa liga e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. O projeto, né, que de quase 4 anos, levou um tempo assim de praticamente 48 horas para quase acabar, né, que ainda restam clubes, mas a reprovação foi suficiente para dar uma turbulência gigantesca nesse projeto da Superliga. E assim, não agradou a maioria, né? A maioria ficou descontente com essa ideia. Então, muito problema para eles, né? Se eles tentarem continuar com isso no futuro. E eu quero falar isso agora, né? Que sobre continuar isso no futuro, o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid e um dos diretores da Superliga, ele falou que na rádio espanhola El Larguero, que essa proposta, né, dessa Superliga não está cancelada, ela está apenas embargada. Ou seja, não acabou mesmo, sabe? Então tem mais coisa para vir. E ele também fez uma reclamação ao Alexander Tjeferin, que ele queria um presidente que não insulte eles, que os formulários são importantes
E ele queria também que ele desse exemplo, né, por ser o presidente da UEFA. E o Barcelona também soltou uma nota que não faz sentido, né? Seria um erro histórico desistir dessa liga, dessa Superliga. Então eles não queriam sair. Até porque, né, o Barcelona não lucrou muito, né, com as últimas vendas, umas vendas assim baratas até. Então faz sentido eles quererem continuar numa liga que eles vão ter uma renda assim muito alta, né? Então faz até sentido. Então é isso. Espero que tenham gostado desse informativo sobre a Superliga. E se inscreva no canal, porque provavelmente mais pra frente vamos ter outros vídeos. Mais pra frente, provavelmente semana que vem, teremos do Play-in. E siga a gente no Instagram, né, o @futsextocast. Favorite a gente nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Também fique alerta, né, que a gente normalmente posta esse podcast segunda e quinta. Né, segunda o Fute Conexão Fute, né, que é o mundo do futebol. E de quinta-feira o Papo Amador, que é o de basquete sobre o mundo da NBA. Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem bem. Até a próxima.